Teve um julgado também do STJ bem interessante, que isso era bastante comum nos processos que nós pegávamos aqui no início em Itajaí, que era aquela alegação de que o simples erro na descrição do produto, na nota fiscal, em algum documento, ele já implicava por si só uma falsidade ideológica e, a partir do momento que era falsidade ideológica, aquilo implicaria o pedimento. O STJ, tem uma decisão que eu não conhecia até fazer esse estudo no mês passado, decidiu que o simples erro não era possível colocar como falsidade e que essa falsidade só foi possível a partir de uma tipicidade expressa. Esse julgado do STJ deixou muito claro um princípio da necessidade de uma tipicidade expressa para a configuração da interposição fraudulenta. Tem uma outra questão aqui, que esse eu acho também do TRF4, também acho que é um julgado, se eu não estou enganado, também é da palavra do desembargador Otávio, que se refere que a possibilidade da pena, da sanção pecuniária à pessoa interposta, se ela teria revogado ou não a possibilidade de fazer o pedimento propriamente dito, e aí o tribunal diz que são duas coisas diferentes, como também se diz, não só na Palhoça, mas também lá em Florianópolis, que uma coisa é uma coisa, outra coisa bem diferente, né? O tribunal não utilizou esse adágio, esse brocado jurídico, mas com sapiência fez essa distinção e disse que o fato de haver essa sanção à interposta pessoa não desnatura a possibilidade de se fazer a pena de impedimento que prejudica o real adquirente, que muitas vezes, como já explanado pelo doutor Luiz, vai ficar oculto naquela relação processual. A questão da devolução da mercadoria exportadora, até podemos passar. O que eu queria concentrar um pouco aqui... quem está passando? É justamente nesse que é uma série de... hoje acabou... Pode passar, por favor. Aqui, esse aqui são uma série de 7 julgados do nosso Tribunal da 4ª Região, onde eu queria... uma questão que me parece que até hoje pode ser até que esteja bem resolvida, e eu não tenho percebido isso a partir dos votos objetivos e dos argumentos ali expostos, mas que é uma questão que, para quem estava julgando, especialmente nos casos de mandado de segurança, onde não há possibilidade de se fazer uma cognição exauriente e de se fazer uma coleta da prova e o julgamento, e muitas vezes em liminar, com a pressão rápida, tem que ser feita à base só de documentos, e às vezes, os documentos com as palavras não se consegue se perceber adequadamente qual é a fraude que ali está colocada, e isso aí também agora fazer um parênteses de declarar da importância, e a Receita que fazia isso em muitos casos, eu me lembro da Operação Narciso, em outras operações também, aqueles gráficos ali, como o doutor Luiz colocou, quando vem aqueles gráficos demonstram, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, aquilo fica muito mais claro do que se fazer, às vezes, 3, 4 laudos tentando explicar quais são os indícios daquela fraude. Mas até hoje, pelo que os julgados que eu fui pesquisar, ainda tem essa indagação se exige ou não uma boa-fé e uma má-fé nessas questões de pedimento de mercadorias, em especial na questão da interposição fraudulenta. E digo o seguinte, porque existe uma aparente incompatibilidade. Se, de um lado, o CTN fala que na responsabilidade administrativa tributária não existe o que se perquirir a questão da boa-fé ou não, por outro lado, a expressão, o tipo elementar da fraude, ela por si só ela conduz à conclusão de quem vai interpretá-lo de que há uma intenção maliciosa, há uma má-fé. E nesses vários julgados que eu pude apurar, em alguns dos casos, eles falam, olha, não havia necessidade de provar a boa-fé, ou então, em alguns casos, se diz, olha, é necessário provar a má-fé, mas aqui está evidente, e em alguns casos, inclusive, foi afastada a pena justamente pela indicação da inexistência da má-fé. Há um caso interessante, se não me engano, ali é o número 7, eu vou deixar esse material depois também com a escola à disposição para os colegas poderem apreciar os julgados com mais detalhes, mas era um caso interessante que a empresa fez a importação com recurso de terceiros, e o terceiro era a Caixa Econômica, era um mecanismo de financiamento, onde ela precisava a nota fiscal em nome da entidade que ia financiar, da entidade que ia importar, mas o recurso não era dela, ela não tinha como comprovar a origem dos recursos. Houve, então, ali foi um julgado do nosso tribunal, justamente o caso número 7, e aí foi demonstrada a boa-fé do adquirente, do importador, porque a origem dos recursos deles era uma origem lícita, que ela teve que demonstrar no segundo momento. Houve também o caso ali de impedimento em que já não é caso de interposição fraudulenta,
mas isso foi o que abordou muito, acho que até da relatoria do desembargador Álvaro Junqueira, era, se não me engano, um agravo de instrumento, em que a pena de perdimento foi aplicada e o importador demonstrou a sua boa-fé, porque ele disse que a questão era do veículo que faz o desvio do caminho ali determinado, e demonstrou que teve um problema de freios no caminhão, e estaria demonstrado ali, e com isso estaria a boa-fé que afastou a pena de perdimento no entendimento do tribunal. Então, me parece que, em alguns casos, os tribunais têm dito que há uma necessidade de má-fé, que conduz àquela conclusão da elementar da fraude, e em outros casos ela diz, não, aqui aplica-se o artigo 136 do CTN e não é necessário apreciar ou não a boa-fé disso. Me parece também com um elemento que é complicador para esse tipo de indicação ou tipo de conclusão, é o fato de que, eu me recordo aqui em Itajaí, dos quase 4 anos e meio que eu passei aqui, eram raros, se não me engano, acho que não teve nenhum caso de ação ordinária discutindo auto de infração. Eram sempre casos de mandado de segurança, justamente com o objetivo de liberação de mercadoria. E, por isso, pelo fato de ser um mandado de segurança, você não pode fazer uma prova, não pode fazer uma instrução mais aprofundada e, a partir daí, fazer uma conclusão sobre a existência ou não da boa ou da má-fé. E aí eu chego aqui numa primeira, não digo conclusão, mas uma primeira viagem filosófica aduaneira aqui, para a gente pensar depois, na esteira do que foi dito nos primeiros, do desembargador Otávio e outros, para a gente sair com algumas dúvidas, para pensar se aqui não teríamos um caso, que no âmbito da responsabilidade civil, existem algumas hipóteses dessas, especialmente na doutrina, de uma responsabilidade subjetiva com inversão do ônus da prova. Especialmente naquele caso do parágrafo 2º, que é a interposição presumida, onde nós teríamos a necessidade da fraude, da má-fé, e que caberia aí ao importador demonstrar a sua boa-fé. Ou seja, nós não estaríamos nem na responsabilidade objetiva própria e típica do direito tributário penal e nem tampouco na responsabilidade subjetiva própria do direito civil. Eu lanço aqui essa hipótese para os colegas aí pensarem no final do dia, no almoço, né, ou quando tiverem com uma insônia, né, um time que perdeu, para quem for santista. Eu, como corintiano, não podia deixar de falar disso, né? Acontece. Mas aproveitar isso aí para pensar, então, se não temos aqui uma hipótese de responsabilidade subjetiva, ou seja, que há a má-fé, necessidade dessa má-fé para a imposição da pena de impedimento, mas que aqui há uma inversão do ônus da prova, caberia ao importador demonstrar a sua boa-fé. Eu lanço esse questionamento e aí eu aproveito para fazer a segunda e última parte aqui da minha pequena exposição, para comentar, e aí eu vou aproveitar que nas minhas sentenças criminais, em alguns casos, eu tenho colocado que o juiz não é dotado de poderes paranormais, não consegue entrar na mente do sujeito, do réu, para saber se ele tinha intenção ou não de cometer aquele delito, ou se ele queria ou não, especialmente no caso de moeda falsa, se ele sabia ou não, assim por diante. E que mas mesmo assim nós somos obrigados a analisar o elemento subjetivo. E fazemos isso como? Com indícios objetivos da conduta, de como ele agiu, assim por diante. Então, eu fiz aí também uma pesquisa nos 5 tribunais federais, e também no STJ, quais foram os principais indícios objetivos que os tribunais aceitaram para efeitos de qualificação dessa fraude. Ou seja, não só presunção, mas sim comprovação da fraude mediante interposição de terceira pessoa. E aí há vários casos, né? Tem desde o caso em que a pessoa constitui é constituída uma outra pessoa jurídica com 2 funcionários da importadora, e a empresa original de 20 milhões de faturamento passa a 0, no mesmo período que a outra, formada por 2 desempregados, sobe vertiginosamente. Houve um outro processo em que os indícios basearam-se na divergência de assinaturas nos contratos sociais e suas respectivas alterações, ou seja, demonstrando que não eram as pessoas físicas verdadeiras que estavam naquela empresa. Há casos, acho que no nosso tribunal, pelo menos 3 casos, se eu não me engano, havia a divergência entre as etiquetas dos produtos, acho que eram produtos têxteis, e quem era o importador. Então, a etiqueta que vinha, a camiseta, o produto já vinham etiquetados com uma outra empresa que não aparecia em nenhum momento na declaração de importação, e há a obrigação acessória, como nós sabemos, tanto da compra e ordem por conta de terceiro, quanto na do encomendante.
que seja indicado em um campo próprio quem é o adquirente ou em nome de quem está sendo encomendado. E aquela etiqueta no nome de pessoas jurídicas conhecidas, em pelo menos 3 casos, o tribunal reconheceu aquilo como indício de que havia uma interposição fraudulenta de terceira pessoa.